Salmo 40, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O teu casamento ele não está muito bem, tá? Não está indo muito bem. E você não tem mais certeza que o teu cônjuge realmente te ama. Como você responderia se, para te deixar seguro do seu amor por você, o teu cônjuge fizesse a seguinte proclamação: o meu amor por ti não se trata de te ser fiel, nem de te agradar, mas de viver uma conexão real e profunda com você. Como você responderia se o teu cônjuge fizesse essa proclamação? O meu amor por ti não se trata de te ser fiel e nem de te agradar. O meu amor por ti se trata de viver uma conexão real e profunda com você. Se você for minimamente inteligente, você não ficará nada satisfeito com essa confissão. E a razão é a seguinte: num contexto de um relacionamento conjugal, a expressão conexão profunda, conexão real, ela deve ser entendida tanto do ponto de vista emocional, como também do ponto de vista sexual, né? E embora essa conexão com o cônjuge seja necessário ao amor conjugal, uma conexão emocional e sexual, o amor conjugal inevitavelmente não pode estar limitada a essa conexão. Porque, por definição, o matrimônio é o pacto no qual ambos os cônjuges se comprometem a não compartilhar com outros o que pertence apenas a eles. Precisamente essa conexão real e profunda, que é tanto emocional e sexual. O teu cônjuge, por outro lado, embora afirme ter essa conexão real e profunda com você, ele não te assegurou que não manterá conexões igualmente reais e profundas com outras pessoas. Porque ele começou dizendo: o meu amor por ti não é ser fiel a ti. Ele começou dizendo isso. Ele começou dizendo, deixa eu ler de novo aqui: o meu amor por ti não se trata de te ser fiel nem de te agradar. Quer dizer, ele já está dizendo que, embora ele mantenha essa conexão real e profunda com você, ele não está negando que ele não tenha conexões reais e profundas com outras pessoas. Porque ele já disse, ele não é fiel. O meu amor por ti não se trata de te ser fiel nem de te agradar. Dizendo de uma outra forma, com a sua suposta proclamação de amor, o teu cônjuge confessou, na melhor das hipóteses, o desejo de te trair. Na melhor das hipóteses, ele demonstrou o desejo de: olha, eu gostaria de ter essa conexão real e profunda com outras pessoas. Na melhor das hipóteses, isso. E na pior das hipóteses, ele já confessou o adultério consumado. Ele já disse: olha, eu mantenho contra... O meu amor por ti não se trata de te ser fiel, mas sim de ter conexão real e profunda contigo. Mas como eu não sou fiel, eu também estou mantendo outras conexões reais e profundas com outras pessoas. E certamente ninguém pensaria, né? Ninguém pensaria que com essa afirmação, o meu amor por ti não se trata de te ser fiel nem de te agradar, mas de ver uma conexão real e profunda com você. Ninguém pensaria que uma declaração como essa asseguraria ao cônjuge o amor, né? Nenhuma pessoa casada em sã consciência
faria uma declaração como essa, pensando que essa declaração acalmaria o seu cônjuge, dizendo: não, eu te amo. Ninguém seria trouxa, imbecil o suficiente de pensar que essa declaração funcionaria. Mas apesar dessa obviedade, muitos cristãos professos fazem exatamente esse tipo de proclamação a Deus. Por exemplo, eu vi no Facebook de um famoso cantor evangélico brasileiro. Ele postou isso, se não me engano, há 10 meses atrás. Ele postou o seguinte: não é religião, é relacionamento. Né? A fé cristã, a vida com Deus, não é religião, é relacionamento. Esse clichê, ele está correto se com ele se quer dizer que de nada adianta o indivíduo ter uma mera aparência de religiosidade, sem demonstrar por meio de palavras e atos a veracidade do seu arrependimento de pecados e fé em Cristo. Né? Esse clichê está correto se é isso que se quer dizer. Mas se é isso que se quer dizer, esse clichê ainda é inapropriado para descrever a fé cristã, para descrever a vida cristã. Por que ele é inapropriado? Ele é inapropriado porque a ideia de relacionamento para se referir a Deus, a ideia de relacionamento para se referir a Jesus, ela é inútil. Ela não diz nada acerca do estado espiritual do indivíduo que tem esse relacionamento com Deus. Mas isso a gente vai tratar daqui a pouco. Antes de tratarmos disso, é necessário afirmar que na maioria das vezes em que as pessoas descrevem a fé cristã com a seguinte frase: não é religião, é relacionamento, na maioria das vezes, as pessoas que fazem isso, elas fazem para absolver e desculpar as infidelidades suas e de outras pessoas a Deus. Ela foi flagrada numa infidelidade a Deus, então ela quer absolver essa infidelidade, ela quer desculpar essa infidelidade, e ela diz: não é religião, é relacionamento. Ou então, alguém de quem ela gosta foi flagrado numa infidelidade a Deus, e ela, para defender essa pessoa de quem ela gosta, ela diz: não é religião, é relacionamento. Como isso é feito? Bom, eu vou dar um exemplo aqui bem típico para vocês, tá? Imagine que você está numa reunião de oração com vários irmãos. Você está numa reunião de oração com vários irmãos, tá? E em meio a uma oração e outra, um irmão começa a gargalhar descontroladamente, outro se prostra no chão, urrando como leão, e ainda outro... Opa, peraí, deixa eu tirar o meu volume aqui, senão vai atrapalhar a pregação. Eu esqueci, tá bom. Então, entre uma e outra oração, um irmão começa a gargalhar descontroladamente, o outro se prostra no chão, começa a gatinhar no chão, urrando como se fosse um leão, e ainda outro começa a rodopiar feito um peão. Tipo aquele peão da casa própria, né, que o Silvio Santos tinha, né? As pessoas rodavam lá para ganhar a casa própria, o cara baixou nele a unção do peão da casa própria e está rodopiando. Depois de terminada a reunião, você pensa assim: eu vou questionar esses 3 irmãos aí para entender o que aconteceu com eles. E você questiona eles e você ouve como resposta o seguinte: o riso, o urro e o rodopio são apenas 3 das muitas manifestações do Espírito Santo. Você então afirma que isso é impossível. Uma vez que a palavra de Deus, ao tratar da manifestação do Espírito, jamais cita riso, nem urro, muito menos rodopio. E você apresenta como evidência disto o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 7 a 11.
a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada do mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. E você faz questão de dizer, olha, Paulo não citou ali riso, ou urros, ou rodopios. E você demonstra que, o seguinte, olha, Paulo afirmou categoricamente que a manifestação do Espírito sempre visa um fim proveitoso. E você continua dizendo, olha, se ocorreu uma cura aqui no nosso meio, o nosso irmão ali está doente, né? Se o dom de cura se manifestar e o nosso irmão for curado, isso é algo proveitoso. O nosso outro irmão lá está passando por dificuldades, se acontecer um milagre na vida dele, isso também é proveitoso. Mas que proveito nós podemos receber de risos descontrolados, pessoas engatinhando no chão, urrando como um leão e rodopiando como o peão da casa própria? Sem saber como refutar o teu argumento, aqueles 3 irmãos, eles vão se limitar a dizer apenas o seguinte, irmão, você ainda está preso à religião, irmão. Você está preso à religião assim como os fariseus estavam presos à religião. Aqueles fariseus religiosos contra quem Jesus sempre se opôs veementemente, você é como eles, irmão. Você está preso à religião, à religiosidade ainda. A vida com Deus, irmão, não é religião. A vida com Deus é relacionamento, irmão. Você deve se desapegar da religião e você deve se abrir para um relacionamento renovado com o Espírito Santo. Note que em vez de responder o teu argumento, eles mudaram de assunto. Ao te chamarem de religioso, eles te acusam de ser muito apegado à palavra de Deus, como se isso fosse algo ruim. Né? Eles ficaram brabos que você citou 1 Coríntios 12. Ao te chamarem de religioso, eles estão dizendo que, na verdade, você é muito apegado à palavra de Deus, como se isso fosse algo negativo. Como ser muito apegado à palavra de Deus poderia ser negativo? Se ao responder à tentação de Satanás, Jesus reportou-se a Moisés em Deuteronômio 8:3, ao afirmar que para vivermos, muito mais do que nos alimentarmos com pão, precisamos nos alimentar com tudo que sai da boca de Deus, com toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, como um apego à palavra de Deus poderia ser negativo? Mas ainda assim eles afirmam isso. Porque quando eles chamam de religioso, quando eles dizem que você está muito apegado à religião ainda, é isso que eles estão dizendo. Você, irmão, você está muito apegado à palavra de Deus. Irmão, você está levando a sério o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12 acerca da manifestação do Espírito? Tu realmente está levando a sério 1 Coríntios 12? Irmão, tu tem que desapegar disso, irmão. Tu é muito religioso ainda. Note também que eles torceram a natureza do conflito entre Jesus e os fariseus. Porque, segundo eles, Jesus criticava constantemente os fariseus porque eles eram religiosos. Porque os fariseus seriam muito apegados à palavra de Deus, seriam muito apegados à lei de Deus. Mas a verdade é o oposto. Jesus não criticou os fariseus porque eles eram muito apegados à lei de Deus, porque eles eram muito apegados à palavra de Deus. Jesus criticou eles exatamente porque eles eram desapegados à palavra e à lei de Deus. A crítica de Jesus é porque eles
desprezavam a palavra de Deus, desprezavam a lei de Deus e substituíram tanto uma como a outra pela sua própria tradição. Essa era a crítica de Jesus. Então, aqueles 3 irmãos te chamaram de religioso, querendo dizer com isso que você é muito apegado à palavra de Deus, e eles torceram a razão pela qual Jesus criticava os fariseus. Eles disseram: olha, irmão, tu é que nem o fariseu. Tu é um fariseuzinho aí, muito apegado à palavra de Deus. Muito religioso. E Jesus se opunha aos religiosos, irmão. Sempre que eu ouço alguém, dificilmente eu ouço esse pessoal, mas às vezes eu tenho que me obrigar a ouvir para ver as loucuras que estão sendo ditas por aí. Sempre que eu ouço alguém em algum lugar dizendo: o sistema religioso isso, ou o sistema religioso aquilo, eu penso, esse cara não passa de um imbecil, de um idiota. Porque esse cara, ele quer exatamente isso. Quando ele chama de sistema religioso, por sistema religioso, ele se refere a pessoas que levam a palavra de Deus a sério. É isso que ele quer dizer com sistema religioso. Então, sempre que eu ouço alguém dizendo: não, sistema religioso isso, sistema religioso aquilo, eu penso, esse cara é um baita de um imbecil. Não sabe de nada. Ou, pior, ele sabe e ele está querendo enganar as outras pessoas. Porque isso é pior. Pior do que o ignorante é aquele que sabe que aquilo que ele está falando é errado, mas ele continua falando aquilo que é errado porque ele quer enganar as pessoas. Então eles te chamaram de religioso, com isso querendo dizer que você é muito apegado à palavra de Deus, e eles disseram você é como um fariseu. Ele muito apegado à palavra de Deus, e Jesus não gosta de pessoas apegadas à palavra de Deus, eles dizem. Jesus não gosta de pessoas religiosas, Jesus gosta das pessoas que desprezam a palavra de Deus. É desses que Jesus gosta. É isso que eles estão dizendo. Leia, não agora, em casa. Leia Mateus 15, de 1 a 9, e perceba que Jesus critica os fariseus não porque eles eram por demais apegados à Escritura e à lei, mas porque eles substituíram a Escritura e a lei pelas suas próprias tradições. Nesse texto, Jesus fala do homem que desonra os seus pais ao se recusar a ajudá-los com os seus bens na sua velhice. Né? Ele tem os seus bens e ele deveria honrar o seu pai e a sua mãe. E na idade em que ele estava e na idade em que os seus pais estavam, essa honra se manifestaria de que forma? Ajudando os pais. Porque na época, né, não havia aposentadoria, não havia INSS, né? A pessoa não conseguia mais trabalhar porque estava velha. Bom, ela agora, se ela não tinha acumulado riquezas durante a vida, ela estava perdida. Porque ela não iria receber dinheiro de ninguém. Então, quem é que deveria de ajudar essa pessoa idosa agora? Os filhos. Parte da honra que os filhos devem aos pais é essa: cuidar dos seus pais na velhice. Ajudar financeiramente seus pais na velhice. Mas esse homem, ele não queria fazer isso. Ele não queria fazer isso e Jesus critica os fariseus precisamente porque, em vez de obedecer à lei de Deus, a lei de Deus dizia que a lei de Deus ordena que aquele que desonra o pai e a mãe deve ser morto. Então Jesus diz: em vez de vocês aplicarem a pena de morte a esse homem, em vez de vocês aplicarem a pena capital a este homem, matar este homem por ter ele desonrado aos seus pais, não é isso que vocês estão fazendo. Na verdade, vocês criaram vocês criaram uma tradição para desculpar ele, para justificar ele de forma injusta. Vocês criaram a seguinte tradição: se um homem consagrar a Deus os seus bens, ele está desobrigado de ajudar os seus pais na velhice. Ele está desobrigado de honrar pai e mãe. Se ele consagrar a Deus os seus bens, ele não precisa honrar pai e mãe. E Jesus ali está criticando então os fariseus e os escribas
Precisamente por isso. Não porque eles eram muito apegados à palavra de Deus, pelo contrário, porque eles, desprezando a palavra de Deus, substituíram a palavra de Deus pela sua própria tradição. Preste atenção em todas as passagens que Jesus critica os fariseus e você vai perceber isso. A crítica de Jesus jamais é porque eles são por demais apegados. A crítica de Jesus é porque eles desprezam, porque eles não são apegados o suficiente. E Jesus conclui que em vão erguem a voz em adoração e louvor aqueles que, em vez de estarem apegados à palavra de Deus e à sua lei, desprezam tanto a palavra quanto a lei e apegam-se a doutrinas e preceitos humanos. Jesus diz, é em vão a adoração dessas pessoas. Essas pessoas me honram com as suas palavras, mas o seu coração está longe de mim. E eu sei que o coração está longe de mim porque não me obedecem. Em vez de obedecer os meus mandamentos, eles obedecem a preceitos e doutrinas humanas. Do mesmo modo, em vão erguem a voz em oração e adoração aqueles que, rejeitando o que a palavra de Deus ensina acerca da manifestação do Espírito, a partir das suas próprias tradições humanas, atribuem ao Espírito manifestações esdrúxulas e indignas que o próprio Espírito, na Escritura por ele inspirada, jamais atribuiu a si. É em vão. As orações, nessa reunião de oração que você estava, as orações que aqueles 3 irmãos prestaram a Deus, foi em vão. Deus não ouviu aquelas orações. Porque eles estavam desprezando o que a palavra de Deus diz acerca da manifestação do Espírito. Eles atribuíram ao Espírito de Deus, que é santo, algo que o próprio Espírito, na Escritura que ele inspirou, jamais atribuiu a si. É em vão. Aquela oração que eles ofereceram a Deus não subiu de fato a Deus. Deus não a recebeu. Não era o Espírito Santo intercedendo por meio deles com gemidos inexprimíveis. Não. Porque eles desprezaram o que o próprio Espírito Santo escreveu acerca de si mesmo na palavra de Deus. A partir desse exemplo, você pode pensar em muitos outros, nos quais as pessoas que descrevem a fé cristã como não é religião, é relacionamento, elas fazem isso exatamente para absolver e desculpar as suas infidelidades a Deus, ou as infidelidades de outras pessoas a Deus. Se você descartar o sempre saudável e indispensável apego à palavra de Deus como mera religiosidade, você se assemelha ao indivíduo que, querendo assegurar que ama o seu cônjuge, proclama: o meu amor por ti não se trata de te ser fiel nem de te agradar, mas de viver uma conexão real e profunda com você. Eu vou repetir isso aqui. Se você descartar o sempre saudável e indispensável apego à palavra de Deus como mera religiosidade, isso é coisa de dia religioso, né? Ficar levando a sério o que está escrito na palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem a dizer acerca do Espírito Santo e das manifestações do Espírito, levar essas coisas a sério, isso é religiosidade. Se você descarta esse apego saudável e indispensável à palavra de Deus como mera religiosidade, você se assemelha àquele indivíduo com o qual nós começamos essa pregação. Você se assemelha ao indivíduo que, querendo assegurar que ama o seu cônjuge, proclama: o meu amor por ti não se trata de te ser fiel nem de te agradar, mas de viver uma conexão real e profunda com você. E se você não notou a semelhança entre uma e outra declaração, eu vou explicar. Assim como você demonstra infidelidade ao pacto matrimonial ao confessar ou o desejo adulterino ou o próprio adultério, quando afirma que teu amor pelo teu cônjuge não significa ser fiel a ele,
Assim também você assevera infidelidade pactual e idolatria ao descartar o apego à palavra de Deus como mera religiosidade. Porque se você atribui ao Deus ao qual adora, o Deus que eu adoro, ele faz coisas diferentes do Deus da Bíblia. Se o Deus ao qual você adora faz coisas diferentes do Deus da Bíblia, age de forma diferente do Deus da Bíblia, adivinha só, o teu Deus não é o Deus da Bíblia. Né? Se o teu Deus te leva a gargalhar descontroladamente, adivinha só, o teu Deus não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não faz isso. Você está servindo um outro Deus, você está adorando um outro Deus. O que faz de você um idólatra. Semelhante a todos os católicos no mundo inteiro que oferecem as suas orações aos santos e a Maria. Né? Semelhante a todas as pessoas que agora, porventura, estejam em algum terreiro de macumbaria, oferecendo algum sacrifício aos demônios. Você é semelhante a eles. Você é idólatra. Porque o teu Deus age de forma diferente do Deus da Bíblia, logo o teu Deus não é o Deus da Bíblia. Essa é uma das razões pela qual é inútil a ideia de relacionamento retirada do clichê não é religião, é relacionamento. Porque ao descartar o apego à palavra de Deus como sendo mera religiosa, você descarta precisamente o único padrão pelo qual o teu relacionamento com Deus deve ser julgado. Porque você deve julgar o relacionamento de outras pessoas com Deus, né? Porque do contrário, como é que você vai pregar o evangelho? Por exemplo, você deve ter algum parente que seja católico praticante. Né? Um católico que todo domingo está na missa. Um católico que faz aquilo que todo católico deveria fazer. Bom, é dessa forma que o teu parente se relaciona com Deus. Mas você sabe pela palavra de Deus que ele está se relacionando com Deus de forma errada. Correto? Porque ele está agindo para com Deus de uma forma contrária àquilo que Deus ordena na sua palavra. Ele está tentando se aproximar de Deus de uma forma diferente, como Deus ordena que as pessoas se aproximem dele. Mas se você descarta o apego à Escritura como sendo mera religiosidade, você está descartando exatamente o único padrão pelo qual o teu relacionamento com Deus deve ser julgado. E tendo descartado o padrão da Escritura, o padrão da Escritura, é certo que o Deus que você adora e serve, apesar de talvez assemelhar-se superficialmente com o Deus da Escritura, é completamente distinto do Deus que se revelou na Bíblia, fazendo de você um idólatra. Como você poderia afirmar que o Deus que adora e serve é o mesmo Deus que se revelou na Bíblia, quando você descarta o apego à Bíblia como religiosidade? Porque quando você descarta o apego à Bíblia, o apego à palavra de Deus como religiosidade, você está descartando exatamente aquilo que te diz como Deus é e como ele age. E se você está descartando aquilo que te diz, aquilo no qual a escritura na qual Deus afirma como ele é e como ele age, você certamente não está adorando a esse Deus, porque você já descartou o que ele tem a dizer acerca de si próprio, como religiosidade. Então essa é uma das razões pelas quais a ideia de relacionamento, retirada do clichê, não é religião, é relacionamento, é inútil. Porque quando você descarta aquilo que chama de religião, o teu relacionamento com Deus vira idolatria.
Outra razão também, porque a ideia de relacionamento é inútil, é a seguinte: todos os indivíduos, sem exceção, estão numa relação com Deus. Quer eles estejam cientes disso ou não, quer eles gostem disso ou não. Todos estão relacionados com Deus. Todos estão relacionados com Deus, um relacionamento pactual, numa relação pactual. E para entender como e por que todos os indivíduos estão numa relação pactual com Deus, você terá que ouvir e prestar atenção no restante dessa mensagem. Partindo do pressuposto que todos os indivíduos, sem exceção, estão numa relação pactual com Deus, segue-se que o clichê não é religião, é relacionamento, perde completamente o sentido. Ele perde o sentido, pois todos estão relacionados pactualmente com Deus, ou por meio de Adão, ou por meio de Cristo. O teu parente incrédulo, ele está relacionado com Deus, sim. Ele tem um relacionamento com Deus, mediante Adão. Né? Você nunca achou estranho porque às vezes Paulo, nas suas epístolas, fica comparando o estar em Adão com o estar em Cristo? É a isso que Paulo se refere. Ou as pessoas estão em Adão, ou as pessoas estão em Cristo. Ou as pessoas estão pactualmente relacionadas com Deus através de Adão, ou elas estão pactualmente relacionadas a Deus através de Cristo. Então, afirmar não é religião, é relacionamento, não tem sentido nenhum. Porque o espírita tem um relacionamento com Deus. O teu parente espírita tem um relacionamento com Deus através de Adão. De repente, o teu parente que é ateu tem um relacionamento com Deus através de Adão. Ele está pactualmente relacionado com Deus. Quer ele tenha ciência disso ou não, quer ele goste disso ou não. Também perde o sentido aquela pregação evangelística subbíblica e superficial que insiste para que as pessoas entrem num relacionamento pessoal com Jesus. Sabe por quê? Adivinha só. Todas as pessoas que nascem neste mundo, já nascem neste mundo em um relacionamento pessoal com Jesus. E ela já nasce neste mundo com em um relacionamento pessoal com Jesus, e esse relacionamento em que elas estão é marcado pela insubmissão e rebeldia. O teu parente incrédulo, ele está num relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento de insubmissão. Um relacionamento de rebeldia. O próprio diabo está num relacionamento pessoal com Jesus. Numa relação de insubmissão, de rebeldia. Essa é a inutilidade da ideia de relacionamento para se referir à relação existente entre Deus e a humanidade, visto que todas as pessoas estão numa relação pactual com Deus, ou por meio de Adão, ou por meio de Jesus, e todos estão num relacionamento pessoal com Jesus, ou de insubmissão, ou de submissão, ou de desobediência, ou de obediência. Logo, a ideia de relacionamento não diz nada acerca do estado espiritual do indivíduo, porque todos estão em um relacionamento com Jesus. Né? Estar num relacionamento com Jesus não quer dizer nada, porque todos estão num relacionamento com Jesus, incluindo o diabo. Então a questão não é se o indivíduo tem um relacionamento com Deus, a questão é se esse relacionamento se dá mediante Adão ou mediante Cristo. Essa é a questão.
Porque quem não está pactualmente relacionado com Deus mediante Cristo, necessariamente está pactualmente relacionado com Deus mediante Adão. E somente serão eternamente abençoados por Deus aqueles que estiverem relacionados a Ele mediante Cristo. Os que estiverem relacionados a Ele mediante Adão serão eternamente amaldiçoados. Porque em Adão todos morrem, escreveu Paulo. Para que estejam pactualmente relacionados com Deus mediante a obediência ativa e passiva de Jesus, e não por intermédio da desobediência de Adão, para que sejam eternamente abençoados e não amaldiçoados por Deus, é necessário que você ordene que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Não ordenar que eles tenham um relacionamento pessoal com Jesus, não, porque eles já estão nesse relacionamento pessoal. O problema deles não é que eles não têm um relacionamento pessoal com Jesus. O problema deles é que eles têm um relacionamento pessoal com Jesus e esse relacionamento é um relacionamento de insubmissão, de rebeldia. Então o problema não é a falta de relacionamento. O problema é o tipo de relacionamento. Por isso você deve ordenar, né, para que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estejam pactualmente relacionados com Deus mediante a obediência ativa e passiva de Jesus e não por intermédio da desobediência de Adão, para que eles sejam eternamente abençoados e não amaldiçoados por Deus, é necessário que você ordene que eles, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. É necessário que eles mudem o status. Vamos usar essa linguagem aqui. É necessário que eles mudem o status de relacionamento. O status atual é insubmissão, rebeldia. É necessário que esse status seja mudado para submissão, obediência. E o que Jesus ordenou? Arrependimento de pecados e fé nele. Então, o problema dos seus familiares não é a falta de relacionamento com Jesus. O problema é o tipo de relacionamento com Jesus que eles mantêm. Tá? Essa pregação, agora sim nós vamos entrar na pregação, tá? Essa pregação, conforme indicado na leitura inicial, nós lemos aqui o Salmo 40, os versículos 9 e 10, né? Essa pregação ela vai partir exatamente aqui do versículo 10, tá? Versículos 9 e 10. E, se vocês estão curiosos, nós começamos a pregar no Salmo 40 em 6 de junho de 2024, ou seja, há 1 ano e 5 meses atrás. Tá? E é óbvio que nesses 1 ano e 5 meses nós intercalamos com o Salmo 40 pregações e mensagens em outras passagens bíblicas, né? É óbvio que nós fizemos isso. Nós gastamos tanto tempo no Salmo 40 exatamente porque eu aproveitei o conteúdo desse salmo para tratar de vários assuntos que eu entendo serem importantes. Mas agora, querendo Deus, nós estamos próximos do fim. Não necessariamente do final dos tempos, mas do final da nossa exposição do Salmo 40. Talvez mais umas 15 pregações do Salmo 40 a gente acaba. Não, talvez mais 1 ou 2, não sei. Mas nunca é demais nos lembrarmos que os primeiros 10 versículos do Salmo 40 formam uma estrutura retórica que segue um padrão de repetição paralela, onde 3 ideias, que eu chamo aqui de ideias A, B e C, são repetidas 3 vezes. E eu vou demonstrar aqui para vocês. Tá? A ideia A, ela pode ser... a ideia A é a seguinte. A ideia A se refere à atitude adequada de um filho de Deus para com o seu Deus e Pai. A ideia B é Deus salva o seu filho. E a ideia C é a resposta do Filho de Deus à salvação efetuada pelo seu Deus e Pai. Então aqui a ideia A, eu vou usar a minha tradução, vocês podem acompanhar, tá bom? A primeira iteração das ideias A, B e C ocorre nos versos 1, 2 e 3 do Salmo 40. A ideia A, atitude adequada de um filho de Deus para com seu Deus e Pai, na primeira parte do versículo 1. Esperançosa e confiantemente esperei pelo Senhor. A ideia B, Deus salva o seu filho.
metade do versículo 1. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu grito por socorro. Versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A ideia C, a resposta do Filho de Deus à salvação efetuada pelo seu Deus e Pai. Versículo 3. Pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Agora, a segunda iteração das ideias A, B e C, ela ocorre nos versos 4 e 5. A ideia A, a atitude adequada de um filho de Deus. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para aqueles que se desviam na mentira. A ideia B, Deus salva o seu filho. As duas primeiras partes do versículo 1. Muitos desígnios e maravilhas tu tens realizado para conosco, Senhor Deus meu. Ninguém se compara a ti. A ideia C, a resposta do filho à salvação efetuada pelo seu Deus. Parte final do versículo 5. Se quisesse anunciá-los, esses desígnios e maravilhas que Deus realizou, né? Se quisesse anunciá-los e deles falar, numerosos demais seriam para contá-los. Agora, a terceira iteração das ideias A, B e C ocorre entre os versos 6 e 10. A atitude adequada de um filho de Deus, a ideia A, né? Primeira parte do versículo 6, sacrifícios e ofertas de manjares não quiseste. Final do versículo 6, holocausto e ofertas pelo pecado não requereste. Versículo 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. A primeira parte do versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade. A ideia B, Deus salva o seu filho. Metade do versículo 6, abriste os meus olhos. E metade do versículo 8, a tua lei está no meu coração. Aqui é uma salvação mais do ponto de vista espiritual, né? Os ouvidos, falei olhos antes, não sei, é ouvidos. Abriste os meus ouvidos, a tua lei está no meu íntimo. Da ideia C, a resposta do Filho de Deus à salvação efetuada por Deus, versículos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, eis que os meus lábios jamais fechei, Senhor, tu o sabes. Não ocultei a tua justiça no interior do meu coração, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi o teu amor pactual e a tua verdade da grande congregação. O que eu quero destacar para vocês aqui é que a resposta do Filho de Deus à salvação efetuada por Deus sempre envolve pregação, sempre envolve o anúncio de alguma coisa. Quer ver? Ó? Na primeira iteração, no versículo 3, pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui a pregação toma forma de um cântico que é cantado por Davi de forma pública. E aqueles que estão ouvindo Davi cantando, eles serão influenciados por Davi naquilo que ele está pregando através do seu cântico. Na segunda iteração, no versículo 15, Davi está anunciando, né? Davi se propõe a anunciar os muitos desígnios e maravilhas que Deus operou. Se quisesse, na parte final do versículo 5, se quisesse anunciá-los e deles falar, numerosos demais seriam para contá-los. E daí na terceira iteração, versículos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, eis que os meus lábios jamais fechei, Senhor, tu o sabes. Não ocultei a tua justiça no interior do meu coração, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi o teu amor pactual e a tua verdade da grande congregação. Esse esforço aqui para explicitar a estrutura retórica desses primeiros 10 versos aqui no Salmo 40, ele serve ao seguinte propósito: demonstrar ser natural que quem recebeu a salvação de Deus mediante a fé em Jesus, necessariamente vai pregar a Escritura publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias, assim como Davi fez aqui. 3 vezes Davi é salvo por Deus, e a resposta de Deus à salvação, a resposta de Davi à salvação de Deus é pregar. Primeiro ele canta, a pregação dele toma a forma de cântico, depois ele está disposto a numerar todos os desígnios e maravilhas que Deus fez.
E depois, os versículos 9 e 10, ele afirma: eu preguei a justiça na grande congregação, eis que eu não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Em pregações passadas, isso ainda no ano passado, talvez, nós refutamos todas as desculpas que você ou qualquer outro crente poderia apresentar para não imitar Davi aqui no Salmo 40, para não pregar publicamente a Escritura a qualquer tempo em todas as circunstâncias. Em pregações passadas também demonstramos como é que você vai pregar a Escritura publicamente em qualquer tempo, especialmente aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E nós usamos como fundamento para essas mensagens o conteúdo da pregação que Davi relata que ele fez nos versículos 9 e 10. Nós usamos aqui exatamente a justiça, né? As boas novas de justiça no versículo 9. Aqui na nossa versão a gente só tem justiça, mas preguei, o verbo pregar aqui tem o sentido de anunciar boas novas, tem o sentido de evangelizar. Então, na minha tradução eu coloquei como Davi pregando as boas novas de justiça, no versículo 9, e depois a justiça de Deus, a fidelidade, a salvação de Deus, a benignidade de Deus, que eu traduzi como amor pactual, e a verdade de Deus. E à medida em que nós destacamos todas essas coisas, em todas as pregações passadas que fizemos, as proposições principais dessas pregações sempre seguiam um padrão: ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos façam isso e aquilo. E a justificação básica para essa linguagem nós a apresentamos há 2 pregações atrás, há 2 semanas atrás. E para entender, então, por que é necessário que você ordene, porque teve gente que não gostou muito dessa linguagem, ordenar. Por que ordenar? Né? Ordenar porque foi isso que Jesus fez. Jesus ordenou, Jesus chegou e disse: arrependam-se dos pecados. Jesus não disse: olha, de repente, se vocês quiserem, vocês poderiam se arrepender dos pecados. Uma das várias opções que vocês têm é arrepender-se dos pecados. Não foi assim que Jesus pregou, né? Jesus pregou no imperativo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Se nós queremos ser fiéis à Escritura, se nós queremos ser fiéis a Jesus, se nós queremos pregar como Jesus pregou, nós devemos ordenar que as pessoas se arrependam dos pecados e creiam em Jesus. Você deve pregar, nós demonstramos isso há 2 pregações atrás, você deve pregar o Evangelho como um mandamento a ser obedecido e não como um convite passível de rejeição. Na semana passada, nós justificamos a necessidade de esboçarmos o Evangelho, visto que muitos comunicadores e compositores cristãos, e até mesmo igrejas e pastores, em vez de confessarem com a Bíblia que a união entre Deus e o seu povo é uma união pactual, selada e firmada com o sangue de Jesus, que o sangue que Jesus derramou na cruz, esses comunicadores cristãos, esses influencers cristãos, né, compositores, muitas vezes, aqueles que compõem as músicas que nós cantamos, e pastores e igrejas, em vez de eles afirmarem que a união entre Deus e o seu povo é uma união pactual, selada e firmada com o sangue de Jesus, eles afirmam que a união entre Deus e o seu povo é uma união meramente emocional, sentimental, nos mesmos termos de não é religião, é relacionamento. E nós demonstramos que isso é errado. E nós demonstramos, então, por que é necessário o esboço, termos um esboço do Evangelho, porque muitos daqueles que estão na mídia não têm ideia do que seja o Evangelho. Nessa mensagem, nós continuaremos a justificar a ideia de que o Evangelho é um mandamento a ser obedecido e não um mero convite passível de rejeição, e nós faremos isso a partir de um breve estudo da única palavra hebraica constante no versículo 10 do Salmo 40, que ainda não tratamos em pregações passadas.
Nós tratamos da justiça no versículo 9, nós tratamos da justiça no versículo 10, nós tratamos da fidelidade no versículo 10, da salvação no versículo 10, nós tratamos da verdade no versículo 10, mas nós não tratamos da benignidade no versículo 10. Nós não tratamos do Hesed de Deus, que é a palavra hebraica, traduzida aqui pela nossa Bíblia como benignidade, traduzida como graça pela Nova Almeida atualizada e traduzida por mim como amor pactual. E à medida em que nós fizermos isso, você verá se formando diante de si um esboço do Evangelho de Jesus, esboço pelo qual você perceberá que não há nenhuma contradição entre a salvação evangélica concedida unicamente pela graça de Deus manifestada em Jesus e o mandamento duplo do Evangelho que ordena a todos o arrependimento de pecados e a fé no próprio Jesus. Agora, vocês devem estar pensando por que o João traduziu Hesed por amor pactual? Por que ele não traduziu como benignidade? Por que ele não traduziu como graça? Por que o João traduziu como amor pactual? Bom, eu traduzi por amor pactual porque conforme nós verificaremos rapidamente, o Hesed de Deus está intimamente conectado à ideia de pacto e aliança. E eu peço que vocês abram comigo, então, em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Você vai notar que as primeiras passagens que nós vamos verificar aqui, embora não citem diretamente a ideia de aliança e pacto, essa ideia fica evidenciada pela menção que sempre é feita à lei de Deus. A lei de Deus são os termos da aliança, são as cláusulas da aliança. Se a gente for fazer uma analogia entre aliança e contrato, sempre que você assina um contrato, existem as cláusulas do contrato, né? Aquilo que você está obrigado a fazer. Se você não fizer aquilo que o contrato reza, você vai pagar alguma penalidade, né? Alguma coisa vai acontecer, né? Se a pessoa com quem você está assinando o contrato também não obedecer às cláusulas, ela vai sofrer também algum tipo de penalidade. Então, a lei de Deus são como se fossem as cláusulas da aliança. Aquilo a quem todos que estão nessa aliança com Deus, todos estão obrigados a obedecer. Se é feita se a obediência é concluída, Deus traz bênção. Se em vez de obedecer aos termos da aliança, a pessoa desobedece, ela recebe, no lugar de bênção, maldição. Tá? Então, embora não apareça aqui literalmente a palavra aliança, mas a aliança está representada aqui pela menção à lei de Deus. Então, a primeira passagem que nós vamos verificar aqui é Êxodo 20, versículos 1 até o 6. E Hesed nós vamos encontrar no versículo 6. Tá? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia. Eu demonstro Hesed, eu demonstro amor pactual a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então a maldição de Deus é derramada sobre aqueles que pela sua idolatria desobedecem à lei de Deus, né? Versículo 5, não te encurvarás a elas nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E o Hesed de Deus, o amor pactual, ele demonstra por até 1000 gerações daqueles que o amam e demonstram este amor pela obediência aos seus mandamentos. Versículo 6, faço misericórdia, demonstro amor pactual a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. O mesmo pode ser observado em Êxodo 34. Algumas páginas aqui a gente pode virar. Êxodo 34.
versículos 5 a 7. Aqui Deus está demonstrando graça a Moisés, revelando a ele a glória da sua bondade. Êxodo 34, 5, 6 e 7. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade. Grande em beneficência e verdade. Beneficência aqui é exatamente Hesed. Deus é grande em Hesed. Deus é grande em demonstrar amor pactual. Versículo 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. No versículo 7 também, perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, mas antes disso ele guarda a misericórdia. Ele guarda, como está traduzido aqui, guarda a beneficência, a Hesed, a milhares, ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Você deve ter percebido que a lei de Deus não é citada aqui, mas nós só podemos saber o que é a transgressão, a iniquidade, o pecado, pela lei de Deus. Então a lei de Deus está pressuposta aqui nesses versículos, tá? Números. Essa aqui eu vou deixar por causa do tempo, porque ela vai repetir basicamente o que está aqui em Êxodo 34. Nós não vamos abrir no Salmo 119, mas nele 3 versos conectam o Hesed de Deus à lei de Deus. E o salmista denomina a lei de Deus como decretos e testemunhos. Olha só. A terra do Senhor está cheia da tua bondade. A terra, Senhor, está cheia do teu amor pactual. Ensina-me os teus decretos. Conexão de amor pactual com os decretos que se refere à lei de Deus. Esse é o versículo 64 no Salmo 119. O versículo 88, vivifica-me, Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo o teu Hesed, segundo o teu amor pactual, e guardarei os testemunhos que procedem de tua boca. E versículo 124, trata o teu servo segundo a tua misericórdia, segundo o teu Hesed, segundo o teu amor pactual, e ensina-me os teus decretos. Em Deuteronômio 5, a gente pode abrir lá, Moisés repete os 10 mandamentos. E ao repetir os 10 mandamentos, ele mais uma vez conecta o Hesed de Deus, o seu amor pelo seu povo, à lei de Deus. Deuteronômio 5, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o versículo, vamos ver aqui, até o versículo 10. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos, então aqui uma referência à lei de Deus, né? Que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guarda-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança, aqui uma referência então, literalmente aliança, né? O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. E então Deus diz ao povo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia, tenho amor pactual a por milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós não vamos abrir nas próximas passagens, mas as próximas passagens aqui, que eu vou citar rapidamente para vocês, é feita uma conexão direta entre
o Hesed de Deus e a aliança e o pacto que ele fez com o seu povo. Salomão, primeiro, eu vou ler 1 Reis 8, versículos 22 e 23. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus e embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia. Tu guardas a aliança e o amor pactual aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Neemias 1, versículos 4 e 5. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, que guardas a aliança e o amor pactual para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Também Daniel 9, versículos 1 a 4. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano e saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, que guardas a aliança e o Hesed, que guardas a aliança e o amor pactual para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Também o Salmo 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia, são Hesed, são amor pactual e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Essas passagens demonstram que o Hesed de Deus, o seu amor pactual pelo seu povo, não é um amor qualquer, mas um amor, de fato, pactual, um amor conectado ao pacto e à aliança que Deus fez com o seu povo ao libertá-los da escravidão do Egito, conforme nós podemos ler em Deuteronômio 7, versículos 6 a 12. Deuteronômio 7, versículos 6 a 12. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, esse juramento aqui é um juramento feito por aliança, né? Porque Deus jurou fazendo aliança a Abraão. Então, aqui nós temos, de novo, a aliança sendo retomada. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, a aliança e o Hesed, a aliança e o amor pactual, por até 1000 gerações os que o amam e guardam seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardarem e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia, a aliança e o Hesed, a aliança e o amor pactual que jurou a teus pais. Então, o Hesed de Deus, o seu amor pelo seu povo, é o amor exclusivo que ele tem pelo seu povo. Esse amor aqui, representado por Hesed, não é o amor que Deus tem pelos edomitas, por exemplo, né? Pelos descendentes de Esaú. Amei a Jacó, odiei Esaú. Mas Deus não ama todas as pessoas? Sim, Deus ama todas as pessoas. Mas o amor que Deus tem por Jacó é diferente do amor que Deus tem por Esaú. O amor que Deus tem por Jacó é Hesed. É um amor baseado no pacto, na aliança que Deus fez com o avô de Jacó, com Abraão.
Então, o Hesed de Deus, o seu amor pelo seu povo, é o amor exclusivo que ele tem pelo seu povo, pelo povo com o qual ele fez um pacto e aliança ao libertá-los da escravidão do Egito. Mas note o seguinte: embora esse amor seja exclusivo pelo seu povo, Deus reserva esse amor pactual, apenas para aqueles dentro do seu povo que são fiéis à aliança. Eu vou ler para vocês aqui de novo, a partir do o versículo 11. Não, na verdade, o versículo 9 a gente pode ler. A partir do versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Ele guarda o amor pactual e a aliança aos que o amam. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer os mandamentos, né? Jesus várias vezes repete no Evangelho de João que amá-lo é obedecer os mandamentos. Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Né? Então, Deus guarda a aliança e a misericórdia, a aliança e o Hesed, a aliança e o amor pactual, por até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E ao mesmo tempo, ele também retribui no rosto a qualquer que o odeia. Né? Aquele que odeia Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus, a esse Deus também retribui no rosto. Deus amaldiçoa a pessoa na cara dura. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Aí agora Moisés aconselhando o povo. Versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e o Hesed, a aliança e a misericórdia, a aliança e o amor pactual que jurou a teus pais. Se obedecer. Se guardar os estatutos. Se vocês forem fiéis à aliança, obedecendo aos termos da aliança, Deus também será fiel à aliança e ao amor pactual que Ele votou a vocês por meio desta aliança. Tá bom, mas o que isso nos ajuda? O que esse conceito de amor pactual que Deus tem pelo seu povo, mas que é condicionado à fidelidade do povo à aliança, o que isso nos ajuda a esboçarmos o Evangelho, de modo a percebermos que não há nenhuma contradição entre a salvação evangélica concedida unicamente pela graça de Deus manifestada em Jesus e o mandamento duplo do Evangelho que ordena a todos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus. Como isso nos ajuda? Bom, Deus firma essa aliança com Israel quando? Quando Deus liberta o povo do Egito. Né? E perceba que Deus não pergunta para Israel: vocês querem fazer uma aliança comigo? Deus simplesmente liberta o povo e diz: eu estou fazendo uma aliança com vocês. Deus não está pedindo permissão. Deus não está perguntando: vocês querem? Não, Deus simplesmente libertou e disse: ao libertar vocês, eu fiz uma aliança com vocês. Tá? Então, Deus firma essa aliança com Israel ao libertar Israel do Egito. Considerando o êxodo, aqui é necessário que vocês prestem atenção, tá? Porque senão vocês não vão entender. Considerando que o êxodo é um ato de recriação por parte de Deus, disso nós tratamos na primeira pregação dessa minissérie de pregações, né? Essa série de pregações é intitulada Pregue o Evangelho como um mandamento a ser obedecido, não como convite passível de rejeição. Na parte 1, né, na primeira pregação dessa série, nós rapidamente demonstramos que o êxodo é um ato de recriação. Deus está simbolicamente recriando o mundo ao libertar Israel do Egito. Tá? Então, considerando o êxodo como um ato de recriação por parte de Deus,
conforme nós demonstramos rapidamente na primeira pregação dessa série, segue-se que a aliança do Sinai, a aliança que Deus firma com Israel logo após ter libertado Israel do Egito, ela se assemelha ao pacto das obras que Deus firmou entre si próprio e a humanidade lá no Jardim do Éden. Porque Deus cria o mundo e a humanidade no Jardim do Éden, e coloca a humanidade em Adão dentro do Jardim do Éden, e Deus faz uma aliança com Adão. Embora a palavra aliança não apareça ali, mas Deus está fazendo uma aliança com Adão. Um dos profetas menores depois vai ler o relato de Gênesis e ele vai dizer: Israel, assim como Adão, violou a aliança. Deus cria o mundo, Deus cria a humanidade em Adão, Deus coloca a humanidade em Adão dentro do Jardim do Éden e Deus faz uma aliança com a humanidade. E Deus diz o seguinte: olha, se tu obedeceres o meu mandamento, tu vai ter vida. Vai ter direito à árvore da vida. E qual é o mandamento que tu tem que obedecer? Tu pode comer de todas as árvores que tu quiser. Qualquer fruto que tu encontrar por aí, tu pode usar como forma de alimentação. Só não pode comer do fruto de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se tu comer dessa árvore, não é vida que tu vai receber, é morte. A vida prometida a Adão e à humanidade estava condicionada à obediência de Adão ao mandamento de Deus. Se ele obedecesse, ele teria vida. Se ele desobedecesse, ele teria morte. E isso ocorreu quando? Isso ocorreu logo depois da criação. Se nós considerarmos que o Êxodo é um novo ato de criação, a gente pode pensar, por exemplo, né, como é que Deus cria? Deus cria organizando tudo aquilo que estava desorganizado, tudo aquilo que estava bagunçado, tudo aquilo que estava destruído, né? Estava tudo misturado, tudo sem forma e vazio. E Deus vai organizando. Bom, antes de tirar Israel do Egito, Deus destrói o Egito, né? Mais ou menos como Deus deixa o Egito quase como que sem forma e vazio. A gente pode fazer essa ligação aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Também Deus deixou o Egito sem forma e vazio. Então, considerando que o Êxodo é um ato de recriação por parte de Deus, segue-se que a aliança que Deus faz logo em seguida ao Êxodo se assemelha ao pacto das obras que Deus firmou com a humanidade em Adão logo após a primeira criação. E você deve estar pensando, por que pacto das obras? Né? Eu falei antes do pacto das obras, Deus firmou com Adão o pacto das obras. Esse nome, pacto das obras, demonstra que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão condicionadas às obras de Adão. Estão condicionadas à sua obediência ou desobediência aos termos do pacto. A aliança do Sinai se assemelha ao pacto das obras, porque em ambos a bênção e a maldição, a vida e a morte, estão condicionadas à obediência ou à desobediência aos seus respectivos termos. Além disso, Adão é denominado pela Escritura filho de Deus. Se você em casa for ler o Evangelho de Lucas, você vai chegar na genealogia que Lucas faz de Jesus, e Lucas ele regride nessa genealogia até Adão. E quando ele chega em Adão, ele fala, né, por exemplo aqui, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A Escritura coloca Adão como filho de Deus. E quando Deus, através de Moisés, ordena que
o faraó liberte Israel, como é que Deus se refere a Israel? Israel é meu filho, é meu primogênito. Então, nesse sentido, Israel funciona como um novo Adão, né? Adão é filho de Deus, Israel é filho de Deus. Se Adão obedecesse a Deus, ele receberia vida, ele receberia bênção. Se Israel obedecesse a Deus, ele receberia vida, ele receberia bênção. Então, a aliança do Sinai com os seus termos, ou seja, com a lei de Deus a ela atrelada, bem como as suas bênçãos em caso de obediência e maldição em caso de desobediência, está relacionada com o pacto das obras, estabelecido no Éden, com a sua promessa de vida em caso de obediência e a ameaça de morte em caso de desobediência. Estando assim relacionada com o pacto das obras, a aliança do Sinai não se limita apenas à nação de Israel. A aliança que Deus faz com Israel no Sinai não se limita apenas à nação de Israel. Ela se estende a todas as nações da terra, mesmo a todos os indivíduos que compõem todas as nações da terra. Ou seja, todas as nações, mesmo todos os indivíduos, estão relacionados a Deus com base nesta aliança, estando obrigados a confirmá-la mediante uma obediência perfeita de não apenas parte dos termos da aliança, mas de todos os mandamentos de Deus, sob pena de maldição e morte. Prova de que Deus impôs a sua lei e, consequentemente, a obrigação pactual de obedecê-la, não apenas a Israel, mas a todas as nações e a todos os indivíduos que pertencem a essas nações, é o juízo e o julgamento que Deus derramou sobre as nações cananeias. Muitas pessoas ficam constrangidas com o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus ordena que Israel chegue lá e cometa genocídio mesmo. Né? Vocês vão chegar na terra de Canaã e vocês vão matar todo mundo. Vocês não vão matar apenas soldados, não. Vocês vão matar homens, mulheres, crianças, vocês vão matar tudo. E isso causa constrangimento. Porque como um Deus bom pode ordenar um genocídio? Né? Como um Deus bom pode ordenar um genocídio? Bom, Deus ordenou esse genocídio, entre aspas, exatamente porque todos os povos estão obrigados a obedecer a sua lei. E Deus determinou na aliança, cujos termos é a sua lei, Deus determinou na aliança que quando uma nação desobedece a sua lei de determinada forma, a própria terra na qual aquela nação vive vai vomitar aquela nação para fora. E Deus ameaça aos violadores da aliança com o extermínio. Deus diz: virão povos estrangeiros e vão exterminar vocês. Vão matar vocês, vão escravizar vocês. E a razão pela qual Deus ordena o extermínio dos povos que habitavam em Canaã antes de Israel entrar na Terra Prometida, a razão é exatamente isso. Eles violaram a aliança. Eles desobedeciam a lei de Deus. Mas alguém vai dizer: mas Senhor, o Senhor fez essa aliança com Israel. O Senhor não fez essa aliança com os povos cananeus. Por que o Senhor está cobrando dos povos cananeus obediência à aliança que o Senhor fez com Israel e não com eles? A razão é exatamente essa. Considerando que o Êxodo é uma nova criação, a aliança do Sinai se assemelha ao pacto das obras, que foi feito com toda a humanidade. Então, a aliança do Sinai não se limita a Israel. A aliança do Sinai se estende a todas as nações, a todos os povos, a todos os indivíduos. Todos estão obrigados a obedecerem
à aliança de Deus, a serem fiéis à aliança de Deus, a obedecerem à lei de Deus. Todos estão pactualmente obrigados para com Deus a obedecê-lo. Além disso, Deus também julga as nações vizinhas a Israel. Depois que Israel toma posse da terra de Canaã, Deus julga as nações vizinhas de Israel exatamente porque essas nações não obedeciam à lei de Deus. E alguém poderia dizer, mas Senhor, o Senhor entregou essa lei a Israel? O Senhor não entregou essa lei a outras nações, as nações vizinhas de Israel? Por que o Senhor está cobrando a lei dessas nações que não tem nada a ver com a aliança com que o Senhor fez com Israel? Bom, na verdade, elas têm a ver. Porque a aliança do Sinai se estende a todas as nações. Assim como o Adão original, o primeiro Adão, pecou contra Deus, colocando toda a humanidade debaixo da maldição de Deus e debaixo das consequentes morte espiritual, física e eterna, a desobediência desse novo Adão, Israel, confirmou essa condenação, não apenas sobre Israel, mas de fato sobre todas as nações da terra. Jesus foi o único dentre os filhos de Adão e dentre os filhos de Abraão que pela sua vida de persistente e perfeita obediência à lei de Deus em todos os seus mandamentos, Jesus é o único dessas duas genealogias, desses dois grupos de pessoas, da humanidade de uma forma geral e da nação de Israel de uma forma particular. Jesus é o único que se fez digno tanto da vida que Deus prometeu a Adão, quanto das bênçãos que Deus prometeu a Israel. Jesus é o único que se fez digno, porque Jesus é o único que guardou o pacto das obras. Enquanto Adão desobedeceu a Deus no jardim, Jesus obedeceu a Deus no jardim. Né? Adão, estando no jardim, desobedeceu a Deus. Jesus, estando no jardim, obedeceu a Deus. Jesus foi fiel ao pacto das obras. Jesus também guardou a aliança do Sinai. Israel quebrou a aliança do Sinai no deserto. Jesus obedeceu a Deus no deserto. Jesus, então, é o único dessas duas linhagens, a linhagem que segue até Adão e se estende a toda a humanidade, a linhagem que segue até Abraão e se limita à nação de Israel. Jesus é o único dessas duas linhagens que se fez digno da vida condicionada à obediência de Adão ao mandamento de Deus e das bênçãos condicionadas à obediência de Israel à lei de Deus. E muitas vezes nós desprezamos essa vida de obediência de Jesus. Muitas vezes nós consideramos que apenas a morte de Jesus é que nos salva. Mas, na verdade, tanto uma como outra são absolutamente necessárias para a salvação. Sem a vida de obediência, a morte de Jesus não tem sentido nenhum. Porque o que faz a morte de Jesus ser válida para trazer salvação é o fato de que antes de morrer, Jesus obedeceu perfeitamente a Deus. Se Jesus não tivesse obedecido perfeitamente a Deus em vida, a morte dele não seria diferente da morte de qualquer outro judeu que foi morto debaixo da tirania romana no primeiro século. Na teologia, a vida de persistente e perfeita obediência de Jesus à lei de Deus é chamada de obediência ativa. E a sua morte na cruz é denominada obediência passiva. Isso explica a parte inicial da proposição principal dessa mensagem, né? Para que estejam pactualmente relacionados com Deus mediante a obediência ativa e passiva de Cristo, e não por intermédio da desobediência de Adão.
tendo obedecido persistente e perfeitamente aos termos do pacto das obras e da aliança do Sinai, Jesus se submeteu então à morte prevista no pacto das obras e à maldição prevista na aliança do Sinai. E ele fez isso a favor da nova humanidade que está sendo criada e renovada nele, para que os que estiverem nele recebam, pela sua morte, a remoção da maldição que sobre eles pesava, como também o perdão dos seus pecados. E pela sua vida eles recebam a própria vida e as demais bênçãos que constam na aliança. Perceba então que descrever a vida cristã, a fé cristã, como um relacionamento com Deus, não faz sentido. Porque todos estão relacionados com Deus. Quando Deus estende a aliança do Sinai a todas as nações, Deus está entrando num relacionamento com todas as pessoas. Deus está entrando num relacionamento pactual com todas as pessoas. Todas as pessoas estão relacionadas com Deus. Todas as pessoas têm uma relação com Deus. Todas as pessoas estão num relacionamento com Deus. Então, afirmar não é religião, é relacionamento, não quer dizer absolutamente nada. Porque o Papa, né? Todos nós acreditamos que se o Papa morrer hoje, ele vai para o inferno, né? Porque ele não crê em Jesus como a Escritura ordena que ele creia em Jesus. Mas o Papa, ele tem um relacionamento com Deus. Ele está num relacionamento com Deus. É um relacionamento errado, mas ele está num relacionamento com Deus. Qualquer satanista que esteja por aí, qualquer praticante de magia negra que esteja por aí, qualquer ateu que esteja por aí, está num relacionamento pactual com Deus. O pacto das obras se estende a essa pessoa e a aliança do Sinai se estende a essa pessoa. Ela está pactualmente relacionada com Deus. Então afirmar não é religião, é relacionamento, é besteira. Porque todos estão relacionados com Deus. A questão não é se a pessoa está relacionada com Deus ou não. A questão é por meio de quem a pessoa está relacionada a Deus. Essa é a questão. Porque ou a pessoa está relacionada a Deus mediante Adão, ou mediante Jesus. Ou, para usar a linguagem de Paulo, né? Ou a pessoa está em Adão, ou a pessoa está em Jesus. Aqueles que estão em Jesus vivem. Aqueles que estão em Adão morrem. Porque em Adão todos morrem. Só há 2 representantes federais pelos quais todas as pessoas estão pactualmente relacionadas com Deus: Adão e Jesus. Aqueles que estão pactualmente relacionados com Deus mediante Adão recebem de Deus apenas aquilo que Adão conseguiu da parte de Deus, que é maldição e morte. Aqueles que estão relacionados com Deus mediante Jesus recebem tudo aquilo que Jesus conquistou. Vida e bênção. Para não ter mais Adão como representante federal, porque toda a questão é a seguinte: a pessoa tem que mudar de representante. Essa é a questão. Ela está sendo, todas as pessoas nascem neste mundo sendo representadas diante de Deus por Adão. A salvação está em trocar essa representação. É aí que a salvação está. Em vez de ser representado por Adão, a pessoa tem que ser representada por Jesus. Então, para não ter mais Adão como representante federal, para não receber mais a morte e a maldição, que foi tudo aquilo que Adão conquistou da parte de Deus,
Ele só conquistou morte e maldição para passar a ter Jesus como representante federal, para receber de Jesus aquilo que Jesus conquistou, que é vida e bênção eterna. É necessário que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se submetam àquele que é o representante federal da humanidade redimida. É necessário que eles se submetam a Jesus. É necessário que eles se submetam às ordens de Jesus, ao evangelho que Jesus pregou como mandamento. É necessário que eles se arrependam dos pecados e creiam em Jesus. Note que de nada adianta insistir, olha, fulano tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. De nada adianta, porque, de novo, todos que nascem neste mundo já nascem num relacionamento pessoal com Jesus. Se a pessoa rejeita Jesus, ela está num relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento de rejeição. Se a pessoa não se submete a Jesus, a pessoa está num relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento de insubmissão. Se a pessoa se rebela contra Jesus, ela está num relacionamento pessoal com Jesus, que é um relacionamento de rebeldia. Então, pregar o evangelho não é levar as pessoas a terem um relacionamento pessoal com Jesus. Porque todos já têm um relacionamento pessoal com Jesus. Todos já estão pessoalmente relacionados com Jesus. A questão não é levar as pessoas a ter um relacionamento pessoal com Jesus. A questão é mudar o status desse relacionamento. Isso eu não coloquei aqui, eu tive esse insight aqui enquanto eu estou pregando para vocês. É mudar o status do relacionamento. Essa é a questão. Para pregar o evangelho com fidelidade e, na verdade, com efetividade, é necessário que você afirme que quer estejam cientes disso ou não, quer gostem disso ou não, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão pactualmente relacionados com Deus e eles estão pactualmente relacionados com Deus mediante Adão. É necessário que você diga isso. É necessário que você diga que a vida deles tem tudo a ver com Deus. Eles não podem continuar vivendo neste mundo pensando que a vida deles não tem nada a ver com Deus. Não, a vida deles tem tudo a ver com Deus, porque eles estão pactualmente relacionados com Deus mediante Adão. Então, tudo que eles fazem tem a ver com Deus. Tudo que eles pensam tem a ver com Deus. Tudo aquilo que eles falam tem a ver com Deus. Mesmo que eles jamais pensem em Deus, esse jamais pensar em Deus tem tudo a ver com Deus. E afirme que, estando eles pactualmente relacionados com Deus mediante Adão, eles só vão conseguir da parte de Deus aquilo que Adão conquistou, aquilo que Adão conseguiu: morte e maldição. É só isso que eles vão conseguir da parte de Deus. Que foi isso que Adão conquistou. Morte e maldição. E não uma morte, uma maldição que tem fim. Porque se fosse isso, até que não seria tão ruim assim, né? Eu vou experimentar a maldição de Deus enquanto eu estiver vivo, e eu já sei que eu vou morrer, né? Porque eu vou receber a morte. Quando eu morrer, aí morri, né? Depois que a pessoa morre, tá tudo bem com ela, né? Porque ela não sente mais nada, né? Se a pessoa estava com uma doença muito grave, ela deixa de sofrer as dores que ela sofria antes, né? Mas o problema é que agora ela vai sofrer dores maiores, se ela estava relacionada com Deus mediante Adão. Porque a maldição e a morte são eternas. Elas não acabam. Elas perduram.
Pense nessa imagem de uma morte eterna. A gente sempre tem um instinto de tentar aliviar o sofrimento, né? Então você vê, de repente, um animal ferido, que você sabe que não tem como salvar a vida daquele animal. O que a gente faz? A gente pensa, vamos acabar com o sofrimento desse bichinho, né? Vamos matar ele de uma vez. Para que deixar ele morrer? Morrer, não. Para que deixar ele sofrer todo esse tempo, se no final das contas ele vai morrer de qualquer forma? Então vamos matar ele agora, pelo menos ele deixa de sofrer. E a gente pensaria isso também com relação a uma pessoa. Né? Tu está ali numa circunstância onde não tem como conseguir socorro para aquela pessoa. Não tem como conseguir socorro. E o ferimento da pessoa é tal que você percebe que ela não vai sobreviver. E ela está lá agonizando, gritando de dor. Você pensa... Hã? Não, mas obviamente eu estou pensando num cenário tipo do Walking Dead, né? Em que a sociedade ruiu, né? Não existe mais sociedade, a pessoa está ferida. Não adianta te chamar socorro porque não existe mais socorro, né? A pessoa está lá ferida, ela vai levar 3 dias para morrer. Pronto, acaba com o sofrimento dela, né? Mata ela de uma vez. Agora, uma morte eterna é exatamente essa morte onde tu não consegue acabar com o sofrimento da pessoa. A pessoa está eternamente morrendo, mas a morte não chega jamais. Ela nunca é finalizada. Ela permanece eternamente agonizando. Não acaba. A cada segundo que passa, a pessoa está pior. Só que ela nunca vai chegar num estado em que vai estar tão pior a ponto de pronto, acabou. Não. Sempre tem a possibilidade de piorar e sempre de fato vai ir piorando. A situação sempre vai ir deteriorando e sempre vai poder deteriorar cada vez mais. É mais ou menos aquilo que alguém disse com relação à inteligência e à burrice, né? Alguém disse que sempre há limite para a inteligência, né? Quer dizer, a pessoa pode chegar a um nível de inteligência, mas de repente, ela nunca vai conseguir ultrapassar aquele nível. Mas ao contrário da inteligência, que sempre tem um limite, a burrice não tem limite. Sempre é possível a pessoa ser mais burra. Sempre é possível ela cada vez estar mais emburrecida. Assim é que a morte é eterna. A situação cada vez mais degradante, mas ela nunca chega ao limite da degradação. Ela sempre continua degradando mais. Esse é o destino dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, enquanto eles estiverem, não enquanto eles não estiverem relacionados com Deus, não, eles já estão relacionados com Deus. E esse é o problema, porque eles estão relacionados com Deus mediante Adão. O problema não é que eles não tenham relacionamento com Deus. O problema não é que eles não tenham relacionamento com Deus. O problema é que eles têm um relacionamento com Deus. O problema é que eles têm um relacionamento com Jesus, mas o relacionamento com Deus se dá mediante Adão e o relacionamento com Jesus tem um status de rebeldia. Esse é o problema deles. E o destino deles é essa morte eterna que cada vez que nunca chega ao limite da degradação, cada vez degradando mais. É necessário que você insista, então, que a única esperança de salvação e vida eterna para eles é eles estarem relacionados pactualmente com Deus, ou a Deus, mediante Jesus. É necessário que eles deixem de ser representados por Adão e passem a ser representados por Jesus. E para que eles sejam pactualmente relacionados a Deus mediante Jesus,
é necessário que você insista que eles obedeçam a Jesus. Não apresente o mandamento de Jesus como apenas uma das muitas opções que eles têm. Tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. Tu pode, se tu quiser, tu pode te arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Eu me lembro agora de uma cena num seriado em que 2 pessoas pediram demissão do seu emprego. Na emoção, elas pediram demissão. Só que depois, quando a emoção passou, porque o emprego, digamos assim, não era muito bom, né? Mas o problema é o seguinte, é melhor tu ter um emprego muito bom do que não ter emprego nenhum, né? Elas perceberam, a gente agiu errado, porque agora a gente não tem emprego nenhum. Não era bom trabalhar lá, mas pelo menos a gente ganhava um dinheirinho lá. Agora a gente está sem ganhar dinheiro, né? E então eles estão bolando ali uma estratégia e tudo, né? Para conseguir um emprego, alguma coisa, e um deles está assim meio que decepcionado e dizendo, eu não sei se a gente vai fazer isso aqui ou não. Outro diz, olha, essa é a nossa única opção. Não existe isso de não sei se eu quero fazer isso ou não. Se tu não fazer isso, tu vai morrer de fome, porque tu não vai ter dinheiro. Não tem outra opção. É isso aqui e acabou. É assim que tu tem que pregar o evangelho. É isso aqui e acabou. Não tem outra opção. Por isso a linguagem, ordene. Entendeu? Não é um mero convite. Não é uma das muitas possibilidades que a pessoa tem. Não, é a única possibilidade. É a única alternativa. Ou é isso, ou é a morte. Para que eles troquem, então, essa representação pactual de Adão para Jesus, é necessário, você deve dizer isso a eles, você deve pregar isso a eles, é necessário que eles se submetam a Jesus, é necessário que eles obedeçam o mandamento do Evangelho, é necessário que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Você deve, se você quer ver pessoas sendo salvas, você deve pregar o Evangelho como Jesus pregou, como os apóstolos pregaram. E Jesus e os apóstolos pregaram o Evangelho não como um convite que pode ser desprezado e rejeitado, mas como um mandamento que deve ser obedecido. E com isso eu não estou dizendo que se você pregar dessa forma, todas as pessoas vão se converter. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você faz as coisas da forma certa, a tendência é que as coisas deem certo, né? Se tu for fazer manutenção num carro, tem apenas um jeito certo de fazer e milhares de jeitos errados de fazer, né? De repente, se tu fizer de um jeito errado, tu até vai conseguir. Mas as chances de tu conseguir vão ser bem menores comparadas com o jeito certo. Se tu fizer do jeito certo, vai dar certo, né? Então, da mesma forma, ao pregar o evangelho da forma correta, não quer dizer que você vai ter 100% de sucesso. Mas certamente você vai ter mais sucesso do que se pregasse da forma errada. E sucesso aqui, por sucesso, eu não quero dizer número de pessoas convertidas. Porque, como Jesus deixou bem claro na parábola do semeador, nem todas as pessoas que supostamente convertem, de fato convertem, né? Como Jesus também deixou claro na parábola do joio, nem todos os que estão plantados ali, de fato, são trigo. Alguns são joio. Então, o padrão para se determinar o quão eficaz alguém é na pregação do evangelho não é tanto a quantidade de conversões que aquela pessoa consegue, mas sim a qualidade das conversões. Talvez um lá consiga 1000 conversões, mas dessas 1000 conversões, apenas 10 são verdadeiras. Já o outro lá consegue apenas 10 conversões. Mas dessas 10, 5 são verdadeiras. Quem é que está tendo mais sucesso? O segundo, né? Porque o primeiro, 1000 pessoas levantaram a mão para aceitar Jesus.
Mas das 1.000 pessoas que levantaram a mão para aceitar Jesus, perceba que eu estou usando propositadamente essa linguagem errada, né? Não existe isso de aceitar Jesus. A pessoa se submete a Jesus, né? Ninguém aceita Jesus. A pessoa deve se submeter a Jesus, né? Mas propositadamente eu estou usando essa linguagem errada. 1.000 pessoas levantaram a mão para aceitar Jesus, mas dessas 1.000, apenas 10 de fato se converteram a Jesus. No outro lado, 10 pessoas manifestaram interesse. 10 pessoas disseram, não, eu realmente vou me arrepender dos pecados, vou crer em Jesus e tudo. Dessas 10, 5 permanecem firmes. É o segundo que está tendo maior sucesso. É necessário, então, que você pregue o evangelho como Jesus pregou, como os apóstolos pregaram, e eles pregaram o evangelho como um mandamento a ser obedecido. Não como um convite passível de rejeição. Então é exatamente assim que você deve pregar aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Asseverando que para que eles estejam pactualmente relacionados com Deus mediante a obediência ativa e passiva de Jesus, e não por intermédio da obediência de Adão, para que eles sejam eternamente abençoados e não amaldiçoados por Deus, eles devem obrigatoriamente se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Essa é a obrigação deles. Eles estão obrigados por Deus a se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É uma obrigação. Não é um convite. Não é Jesus, olha, eu estou aqui. Se vocês quiserem, eu estou aqui. Não, Jesus está dizendo, eu estou aqui e todos devem prostrar os seus joelhos diante de mim e toda boca deve confessar que eu sou o Senhor. E note que, embora sejam mandamentos que devem ser obedecidos, o arrependimento de pecados e a fé em Jesus não são contados como obras que o pecador faz a favor de si mesmo para ser salvo, porque alguém poderia pensar isso, né? Bom, se o evangelho é um mandamento, né? Se a pessoa deve obedecer o mandamento de se arrepender dos pecados, se a pessoa deve obedecer o mandamento de crer em Jesus, isso quer dizer então que se ela se arrepende de fato, e se ela crer de fato, então esse arrependimento e essa fé são obras que a pessoa está fazendo a favor de si mesma. Então, no final das contas, a salvação é pelas obras, a salvação é porque a pessoa fez aquilo que ela deveria ter feito, que é arrepender-se dos pecados e crer em Jesus. Mas, de fato, não é essa a realidade. O arrependimento de pecados e a fé em Jesus, embora sejam mandamentos a serem obedecidos, não são contados como obras que o pecador faz a favor de si mesmo. E a razão é a seguinte: o arrependimento de pecados e a fé em Jesus é o reconhecimento que o pecador faz, ou melhor, é o pecador reconhecendo que pelos seus pecados, mesmo as suas obras relativamente boas, não são aceitáveis a Deus. Ao obedecer o mandamento do arrependimento, o pecador está reconhecendo que ele não consegue obedecer a Deus. Que ele não consegue obedecer a Deus como Deus ordena que ele obedeça, porque até mesmo as suas boas obras, relativamente falando, não são aceitáveis a Deus, porque até mesmo as nossas justiças são trapos de imundícia, escreveu o profeta Isaías. Então, o mandamento do arrependimento deve ser obedecido, mas ao obedecer, o pecador, ele não está fazendo uma obra para salvar-se a si próprio, não, ele está meramente reconhecendo: eu não consigo fazer por mim mesmo. E é por isso que eu estou me arrependendo dos meus pecados, e é por isso que eu estou crendo em Jesus. Porque eu preciso de alguém que faça no meu lugar. Eu preciso de alguém que faça por mim aquilo que eu não consigo fazer por mim. O que eu não consigo fazer por mim? Eu não consigo obedecer a Deus com perfeição, e eu não consigo esgotar os meus pecados diante de Deus. É isso que eu preciso que alguém faça por mim. Que alguém obedeça perfeitamente em meu lugar,
e que alguém esgote os meus pecados diante de Deus, que alguém esgote a maldição de Deus que pesa sobre mim. E é por isso então que eu creio em Jesus, porque Jesus fez isso por mim. Jesus obedeceu a Deus perfeitamente no meu lugar, por isso ele se fez justiça para mim, Senhor, justiça nossa, né? O Senhor que é a nossa justiça, o Senhor que se fez a justiça que eu deveria apresentar a Deus, a justiça que eu deveria apresentar a Deus, ele se fez essa justiça no meu lugar e ele apresenta essa justiça no meu lugar. E ele diz: essa justiça que eu estou apresentando a ti pertence àqueles que creem em mim. Então, a pregar o Evangelho, não diga que você não está pregando religião e sim relacionamento com Deus. Não, isso é besteira. Isso é uma besteira sem tamanho. Porque conforme nós demonstramos, todas as pessoas já nascem neste mundo pactualmente relacionadas com Deus, ou mediante Adão, ou mediante Cristo. Ao pregar o Evangelho, não pense que meramente convidar as pessoas a ter um relacionamento pessoal com Jesus será suficiente para salvá-las, porque isso também é uma besteira sem tamanho. Jesus jamais disse, né? Vocês têm que ter um relacionamento pessoal comigo. Não. Sabe por que não? Porque todos tinham um relacionamento pessoal com ele. Os fariseus não tinham um relacionamento pessoal com Jesus? Um relacionamento de insubmissão? Um relacionamento de rebeldia? Um relacionamento de desejo assassino? Um relacionamento de querer matar Jesus? Eles tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Não era apenas Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, que tinham um relacionamento com Jesus. Não, Judas tinha um relacionamento baseado na traição, baseado no roubo. Os fariseus tinham um relacionamento pessoal com Jesus, todos tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Então, convidar as pessoas para ter um relacionamento pessoal com Jesus é a maior besteira que alguém poderia afirmar. A questão não é ter um relacionamento, a questão é que tipo de relacionamento. A questão é qual é o status desse relacionamento. Ao pregar o Evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, afirme para que eles estejam pactualmente relacionados com Deus, de modo que sejam eternamente abençoados e não amaldiçoados. É necessário que esse relacionamento pactual que eles têm com Deus se dê mediante a obediência ativa e passiva de Jesus e não mediante a desobediência de Adão. E para que isso seja verdade, é necessário que eles obedeçam o mandamento de Jesus. É necessário que eles reconheçam que por eles mesmos eles não podem nada e que eles precisam de alguém que faça tudo por eles. Eles precisam de Jesus, então eles precisam obedecer a Jesus. Eles precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. E não permita que eles deem desculpas. Não, mas isso aqui não. Se por você permitir que eles deem desculpas, você está garantindo que eles vão eternamente definhar no inferno. Sempre degradando mais, sem nunca chegar ao nível final de degradação. Sempre piorando. Então, ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus.